Há coisas que não pode perder. Esta é uma delas. Autárquicas 2017. Conheça com a RCL as ideias, os projetos, as promessas para mais de 4 anos de poder local. Autárquicas 2017. A Lourinhã em debate na RCL. De 9 a 18 de setembro, sempre às 21h30. Contamos consigo. Autárquicas 2017. Boa noite, seja bem-vindo ao terceiro debate promovido pelo Rádio Clube da Lourinhã, rumo às eleições autárquicas de dia 1 de outubro e também o primeiro com os candidatos às juntas de freguesia, neste caso à presidência da União de Freguesias de Lourinhã e Atalaia, a maior do nosso concelho. Durante a próxima hora vamos ouvir as propostas eleitorais dos 4 candidatos, são eles António Santos, do Partido Ecologista Os Verdes, pela CDU, Mafalda Lourenço, pelo PSD, Pedro Margarido, pelo PS, e Pedro Silva pela coligação Nosso Partido é a Lourinhã, formada por CDS-PP e MPT. Antes de avançarmos para as apresentações feitas pelos candidatos, lembrar que este debate pode ser ouvido em toda a região oeste, em 99.0 FM e em todo o mundo através do nosso site em www.rcl99.fm. O debate desta noite interessa a todos os que de alguma forma têm ligação à União de Freguesias de Lourinhã e Atalaia, mas sobretudo aos 10.852 eleitores que no próximo dia 1 de outubro decidem qual será o próximo executivo desta União de Freguesias. Vamos então avançar para as apresentações dos 4 candidatos e começamos pelo candidato da CDU, António Santos. Boa noite, agradeço o convite e é com muito gosto que participo nesse debate. Sou António Santos, um microempresário do ramo da papelaria, sou proprietário da Cópia Oeste e estou aqui a representar o Partido Ecologista Os Verdes, que faz parte da CDU e com o qual eu me identifico totalmente, ou seja, sou um defensor do meio ambiente no seu todo. Está feita a apresentação do candidato António Santos. Avançamos, Mafalda Lourenço, candidata do PSD. Boa noite, o meu nome é Mafalda Taborda Lourenço, sou advogada, sou lourinhanense, vivo na Praia da Areia Branca, sou também presidente da Associação de Pais do Agrupamento de Escolas Dom Lourenço Vicente, pertenci durante muitos anos à CPCJ, sou conselheira do Conselho Municipal de Educação e estou desde 2003, desempenho funções como autarca na Assembleia da União de Freguesias da Lourinhã e Atalaia. E para a apresentação penso que será... A motivação? A minha motivação, as motivações são muitas. Para já, o ter estado estes 4 anos na Assembleia de Freguesia foi fundamental para aceitar o convite e o grande desafio que me foi lançado. E esse desafio é tentar provar que é possível fazer um bocadinho diferente. Tenho essa vontade, tenho essa experiência, tenho essas qualificações e quero, apresento-me aos eleitores da Lourinhã e Atalaia com essa vontade porque acredito que é possível termos uma freguesia ainda mais especial para viver e visitar e, portanto, esse é o espírito de missão com que me apresento a estas eleições. Está feita a apresentação de Mafalda Lourenço, candidata do PSD. Vamos avançar para a apresentação de Pedro Margarido, candidato do Partido Socialista. Ora, então, boa noite. Agradecer à Rádio Clube da Lourinhã o convite que fez também para estar aqui presente. A minha apresentação, sou Pedro Manuel Marques Margarido. Neste momento sou presidente da União de Freguesias de Lourinhã Atalaia e que já vou no 3º mandato e sou candidato ao 4º mandato da União de Freguesias de Lourinhã Atalaia. A minha motivação que me leva a candidatar outra vez é a motivação de o bem-estar das pessoas. E o bem-estar das pessoas é fazer mais e dar a continuidade ao trabalho que temos desenvolvido ao longo destes mandatos e que a população da freguesia de Lourinhã Atalaia se sinta bem e que se sinta à vontade e que se sinta com a qualidade de vida que nós desejamos. Está feita a apresentação do candidato Pedro Margarido, do Partido Socialista. Avançamos para a apresentação do último candidato, Pedro Silva, pela coligação Nosso Partido é a Lourinhã, formada por CDS-PP e MPT. Boa noite, agradecer à RCL este convite, agradecer a todos os ouvintes da RCL que irão ouvir também este debate. O meu nome é Pedro Silva, tenho 56 anos, trabalhei na banca durante 30 e tal anos, neste momento estou fora, estou desocupado, por assim dizer. Sou casado, tenho um filho, nascido e criado na Lourinhã, toda a vida vivi. Portanto, neste momento motiva-me
o participar nestas eleições, o facto de gostar muito da minha terra, de querer o melhor para a minha terra, e de achar que todos nós temos o dever cívico de participar nos locais próprios para o desenvolvimento, para tudo aquilo que possa contribuir para a melhoria das condições de vida da freguesia e da terra onde vivemos. É isso que é a política, considero eu, é a participação cívica das pessoas, e é isso que me motiva a participar nestas eleições. Feitas que estão as apresentações, vamos dar início então ao debate e começamos precisamente por um ponto que deu início ao debate de há 4 anos e que volta a estar na ordem do dia. Falo da agregação de freguesias, que no caso da União de Freguesias de Lourinhã e Atalaia passou a ser a maior do concelho da Lourinhã, tanto em área geográfica como em número de habitantes. Começamos por António Santos, candidato da CDU. Acha que o último mandato, a agregação de freguesias, foi um fator travão para o desenvolvimento da Lourinhã e Atalaia, ou a agregação foi um fator positivo? A agregação foi um fator travão, porque a nível das freguesias nós temos de estar mais perto do freguês. Mas teve uma vantagem, é que também a nível de população e de receitas, acho eu, é uma mais-valia para a União, ter mais receitas, inclusive para o Presidente, que tem um ordenado, suponho eu, melhor. É essa a sua posição. Mafalda Lourenço. Olha, quando se andou a discutir a agregação de freguesias, eu participei ativamente nesse processo e obviamente que a agregação da Atalaia da Lourinhã não era nenhuma das soluções que nem eu pessoalmente, nem o PSD preconizávamos e, portanto, não é uma pena, efetivamente, que o concelho da Lourinhã não tenha querido ser ela própria a fazer a sua própria organização e ficou sujeita a estas 3 agregações que, na minha opinião, não foram muito bem conseguidas. Não seria o desenho desejável para o concelho. Dito isto, penso que a Atalaia perdeu um bocadinho com esta agregação. A Lourinhã, penso que em termos práticos não teve grandes alterações. A Atalaia perde o seu sentido de pertença, não é? Ou seja, a sua freguesia e penso que nestes últimos 4 anos a gestão foi um bocadinho esquecida também na Atalaia. E, portanto, perdeu-se a proximidade que a população da Atalaia tinha à sua freguesia. Em termos práticos, isto em termos emocionais, porque em termos práticos, e tenho falado com muita gente da Atalaia, em termos práticos, para além de uma gestão mais longínqua, não se perdeu, a Atalaia não perdeu nada, não é? Portanto, a sede, a junta, todos os serviços, todos os serviços que a junta de freguesia fazia, continuou estes 4 anos a cumprir, mas de facto não era o desenho. Temos efetivamente uma grande junta de freguesia, há mais de 100 concelhos inferiores em nível de população à nossa freguesia, mas também há muitas freguesias maiores do que a nossa e, portanto, acho que temos que olhar para esta união com um espírito positivo. Se for o caso de haver alterações, acho que desta vez o Concelho da Lourinhã e a Assembleia Municipal têm que ter uma palavra a dizer, mas enquanto a união existir, acho que temos que aproveitar o bom que ela poderá trazer e olhar para isto de uma maneira positiva. Candidato Pedro Margarido, preferia ter o último mandato de 4 anos, preferia ter sido só Presidente da Junta da Lourinhã, ou a União de Freguesias de Lourinhã e Atalaia não lhe trouxe dificuldades acrescidas? Ora bem, a nível da agregação, e fala-se muito na agregação e desagregação, é assim, o Presidente Pedro Margarido, da Junta de Freguesia da Lourinhã, foi um daqueles que no Concelho da Lourinhã andou na luta para não haver agregação de freguesias. Isto é claro. Eu
Pedro Margarido, sou Fernando Fonseca, antigo Presidente da Junta de Freguesia da Atalaia, Edgar Santos, Presidente da Junta de Freguesia da Marteleira e o Presidente da Junta de Moledo. É importante que diga que a Assembleia Municipal votou contra qualquer agregação de freguesias no Concelho de Lourinhã. Num contexto de diálogo com os parceiros e manifestações durante o ano de 2013, nós andámos na luta para que não houvesse agregações. E aí apareceu a agregação. Enquanto se fala agora da desagregação, mais uma vez digo, se vier, estamos cá para resolver as situações. Agora, o Presidente da União de Freguesias de Lourinhã Atalaia, Pedro Margarido, tem neste mandato desempenhado um papel, e o Executivo da Junta tem desempenhado um papel, na área do seu território, e aí, na União de Freguesias, com esta dimensão, por vezes, não é fácil de resolver os problemas todos, porque as pessoas, por vezes, querem que os problemas sejam resolvidos antes deles acontecerem. Agora, que eu posso-vos garantir que a anterior freguesia da Atalaia, na minha opinião, e na opinião do Executivo, não ficou prejudicada. Ficou prejudicada em si da sua identidade de freguesia. E aí tem que ser bem claro, nesse contexto, porquê? Porque no FEF, e se realmente se analisar, o FEF, das duas freguesias, recebemos 134 mil euros anual. E isto tem que haver uma política de descentralização, mas com verbas. Porque com esta dimensão de freguesia, qualquer junta de freguesia tem que estar sempre dependente da Câmara Municipal. Para que seja feito alguma coisa na área geográfica, seja qual for freguesia, ou pequena ou grande, o dinheiro que vem do Governo não dá para nada. Os 134.330 euros que recebe do FEF ao longo do ano, caros amigos, não dá para nada. Neste contexto, o Presidente da Junta e o seu Executivo e os seus elementos da Assembleia têm feito o possível para que todas as pessoas e todos os problemas que aparecem e que pensem no futuro sejam sempre resolvidos. Candidato Pedro Silva. Okay. Penso que a União pode trazer aqui pode trazer uma concentração de recursos e uma redução de custos. No entanto, traz também uma menor proximidade às pessoas e aos locais, não é? Onde é preciso atuar. Parece-me que a situação tem sido gerida de uma forma equilibrada, poderá ser melhor, enfim, esperemos que sim, e o tempo o dirá. A dimensão também tem custos, como o Pedro Margarido acabou de mencionar, que têm que ser devidamente compensados, não é? Foi uma situação que de alguma forma nos foi imposta, não é? Portanto, é um facto consumado, há que saber geri-lo e há que saber acompanhar a situação e estar em cima do acontecimento e procurar resolver da melhor forma todas as questões que vão surgindo do agregado e da união, de todas as povoações que fazem parte da União de Freguesias, penso. Está terminada a primeira ronda, vamos avançar para a segunda ronda de perguntas. Começamos novamente pelo candidato António Santos e aqui importava ficar a conhecer as linhas de orientação dos vossos programas eleitorais. O que é que apresenta no seu programa, as linhas gerais? As linhas gerais, como eu sou dos Verdes, obviamente, seria a preservação do meio ambiente, com redução da poluição e o desenvolvimento de uma área que eu tenho muita querida, que é a agricultura biológica. Além disso, eu também gostaria de desenvolver o emprego, ter uma política mais ativa de emprego, de combate ao desemprego, por meio de várias medidas. Quais? Por exemplo, a formação no meio agrícola, da agricultura biológica, com entidades como com a ajuda da Biofrade, por exemplo, que nós temos aqui, que era o primeiro a nível nacional da agricultura biológica, criação de um polo agrícola, de uma escola, como já teve, dirigida para a agricultura biológica, e também criar incentivos ao desenvolvimento de projetos
com os recursos de algumas indústrias que nós temos aqui, nomeadamente a Luftec, por exemplo, e a Loritex, que poderiam criar novas tecnologias ligadas com a eletricidade e criar meios de transportes elétricos, que criaria, obviamente, meios de transportes que podiam ser utilizados aqui, e várias outras situações. As linhas gerais do seu programa eleitoral são essas? Não, obviamente que não. Temos outros problemas mais diretos, que são, obviamente, os médicos de família e etc. Mas isso são problemas que toda a população já sabe que existem. O estacionamento na Lourinhã, o médico de família, que não existe para muitas pessoas, as ruínas no centro da vila, que é uma vergonha, e muitos, que não vale a pena estar a apontar tudo aqui, que senão passava o dia todo. Mas era importante perceber que medidas é que apresenta para combater esses... As medidas não possas apresentar todas, senão uma hora não me chega. Por alto, se por exemplo dissesse identifica um problema de estacionamento, como é que se combate um problema de estacionamento na Lourinhã? Falta de estacionamento. A falta de estacionamento é um problema e uma solução. Resolvendo esse problema, criamos novas oportunidades para o comércio local, porque temos ruínas na rua Adriano Franco, na rua do Clube e na sua envolvência, que com medidas eventualmente drásticas, obrigando os proprietários ou a emprestar os terrenos para fazer estacionamentos em troca de um IMI mais baixo, por exemplo, ou então recuperar aquelas ruínas. Vocês querem falar de turismo, todo mundo fala de turismo na Lourinhã. E você vai-se passear, tirando a Rua Grande e um ou outro eixo, você tem, é só ruínas. Não é uma cidade, não é uma vila que é bonita de se ver, tirando as rotundas, são bonitas. De resto, não há nada, como envolvente turística. O estacionamento. E depois, outro aspecto importante também é a mobilidade, que tem a ver com os transportes em comum, o transporte público, onde não há nada de concreto e que permita às pessoas de se mover no concelho Lourinhã, com um sistema circular de transporte, que começa, por exemplo, às 6 horas da manhã e que acabaria às 11, e que estaria sempre a circular, como em Torres Vedras, que chama-se o TUV, ou o TUT, e esse sistema permitiria menos carros na Lourinhã e mais movimento na Lourinhã. São alguns temas que já vamos voltar a abordar mais à frente. Mafalda Lourenço, ideias gerais do programa eleitoral. O nosso programa eleitoral é muito diferente. É muito diferente dos programas eleitorais que têm sido apresentados nos últimos anos. Há uma grande confusão entre aquilo que são as competências da Junta e as competências da Câmara e, portanto, nós, quando estivemos a fazer o nosso programa eleitoral, focámos naquilo que a Junta pode e deve fazer e tem competência e orçamento para fazer. E, portanto, as linhas gerais, não temos linhas gerais no nosso programa. Só utilizamos 2 vezes, penso eu, a palavra pugnar. Porque, obviamente, que a Junta, quando eu for Presidente da Junta, vamos continuar a fazer tudo aquilo que a Junta faz, as competências próprias, o apoio, o transporte, a logística, isso tudo vai permanecer igual, mas aquilo que nos diferencia é o facto de termos projetos e medidas próprias em 11 áreas de intervenção. E, portanto, desde a educação, vamos obter a delegação de competências e queremos ser, nós, Junta de Freguesia, a confeccionar as refeições escolares. Dinamizamos com esta medida a economia local e até criamos postos de trabalho. Os recreios escolares, a Junta de Freguesia vai também ter um grande apoio ao nível das visitas de estudo. Temos o programa Open Surf, o programa Verão Jurássico, o programa Geração Mais, pequenas ideias com pouco dispêndio de dinheiro que podemos ter programas de intervenção comunitária. A ação social também é uma grande linha geral do nosso programa. A Junta de Freguesia
tem essa ação social ao nível de apoios, nós queremos ter programas próprios. Queremos ter um fundo social permanente, vamos lançar a Caixa do Bebê, que é um apoio a famílias em fragilidade social, através da atribuição de um kit de bens essenciais, o banco de cadeirinhas, também para troca de cadeirinhas, e o programa Solidão Aqui Não. Este programa vamos oferecer à população de toda a freguesia, não só da Vila da Lourinhã ou de algumas aldeias, mas de todas as aldeias, uma linha gratuita SOS de apoio aos idosos, e este programa Solidão Aqui Não, a Junta pode, de uma forma fácil, fazer pequenas reparações, serviços e algumas deslocações, porque efetivamente o cuidar da geração mais velha é uma das nossas prioridades. Isto faz em articulação também com o roteiro sénior que queremos implementar na freguesia e, portanto, de todos os meses a Junta ter atividades em parceria, obviamente, com as associações e com outras instituições de solidariedade social, mas com rastreios gratuitos, portanto, pequenas ações que podem efetivamente fazer a diferença na vida da nossa população mais sénior, que muitas das vezes está deslocada e sozinha nas nossas aldeias. Linhas gerais é difícil, porque para já se calhar ficamos com essas ideias e depois voltamos a pegar também em algumas dessas ideias. Temos as bicicletas, temos as medidas na área dos animais, na cultura, no espaço público, na economia, na proximidade e na cidadania. Em todas estas áreas apresentamos medidas concretas. Pedro Margarido, candidato do PS, linhas gerais do seu programa eleitoral. Ora bem, as linhas gerais, num contexto de ser Presidente de Junta, e penso que a população da freguesia Lourinhã-Atalaia vai acreditar na minha pessoa como tem acreditado até agora, vamos continuar a trabalhar para as pessoas, como temos trabalhado até agora. Vamos trabalhar num contexto de diálogo com a Câmara Municipal e com algumas instituições do Conselho, como temos feito até agora. Num contexto de desenvolvimento, e a doutora Mafalda disse bem, e muito bem, num contexto é preciso saber qual é as competências de uma junta de freguesia. Uma coisa é o geral e outra coisa é as competências que são delegadas numa junta de freguesia, porque com 134.330 euros, se não houver descentralização da Câmara Municipal para uma junta de freguesia, desculpem lá, temos 2 pessoas a varrer ruas e não se consegue fazer mais nada. Nesse contexto, é importante qualquer pessoa que vá para presidente da Junta de Freguesia Lourinhã e Atalaia ter um elo de ligação com a Câmara Municipal e os seus protocolos que rondam os 250.000 euros anual, que seja uma mais-valia para a freguesia da Lourinhã e Atalaia. Porquê? Porque a Junta de Freguesia sozinha pouco mais pode fazer se não haver estes apoios sociais, estes apoios culturais, estes apoios às associações, porque é um elo muito importante, as associações da freguesia, porque são pessoas voluntárias que estão a trabalhar em prol da comunidade. E estas associações têm que ser muito apoiadas. Nesse contexto, nós temos tido diálogo com todas as associações, temos tido diálogo com a Câmara Municipal e esperamos que a partir de 1 de outubro continuamos a ter diálogo com a Câmara Municipal. Porquê? Porque a Câmara Municipal tem alguns projetos e projetos de grande volume para a freguesia de Lourinhã-Atalaia, que a reabilitação urbana é um eixo muito importante das candidaturas que a Câmara fez recentemente. Esperamos que a freguesia da Lourinhã, com o PARU, que abrange uma área grande dentro da Vila da Lourinhã, seja uma mais-valia para toda a população da freguesia. Porquê? O Parque da Cegonha é uma mais-valia e o Parque da Cegonha trabalha e há de ser uma mais-valia para o início da ciclovia Lourinhã, Praia da Areia Branca e, futuramente, Praia da Areia Branca, Pai Morro. Num contexto da Orla Costeira, que queria aqui deixar, que andamos e temos andado e continuamos a andar na situação do POC, Plano da Orla Costeira, que houve a discussão pública e espero que os partidos que concorrem hoje à Junta de Freguesia Lourinhã-Atalaia tivessem a oportunidade de fazer reclamações, que teve 30 dias aberto para as reclamações, para o bem-estar das pessoas na Orla Costeira, que vai entre Porto Barcas e Pai Morro. De maneira que temos essa mente e já reunimos várias vezes com a APA, a Agência Portuguesa do Ambiente,
para que seja uma mais-valia a recuperação. Não tem sido fácil, as reuniões que temos tido com a APA não têm sido fácil, mas esperamos levar a água a bom porto. Na cultura, desporto e tempos livres, é uma área que abrange muita gente, muitos jovens, a nível da ginástica. Não queremos aqui duplicar aquilo que a Câmara anda a fazer. Estamos em diálogo com a Câmara para ver aonde a Câmara não está a atuar, nós vamos atuar. Neste caso, Lourinhã e Lugar da Areia Branca, é uma garantia que temos que a partir de outubro vai haver ginástica sénior na Vila da Lourinhã, que já temos o espaço, e no Lugar da Areia Branca também. Ação social, temos feito um trabalho enorme. Muita gente não se apercebe do trabalho que tem sido feito na ação social e queremos continuar ainda a melhorar algumas coisas que temos para melhorar na ação social, que é importante a ação social, a parte dos idosos, a parte de algumas pessoas com carências que por vezes não demonstram, mas chegam ao Presidente da Junta e o Presidente da Junta tenta resolver dentro das suas possibilidades para que a pessoa se sinta bem, que ainda há 15 dias apareceu uma pessoa e no mesmo dia a pessoa teve que comer para levar para casa. Na modernização administrativa também é um eixo que também queremos fazer algumas modificações, melhorar aquilo que temos, porque quer que não, quando entrei na Junta Freguesia não tinha sites da Junta, não tinha nada, e temos a tentar a melhorar a pouco e pouco. Nas acessibilidades é um eixo que também, e quem tem acompanhado as Assembleias Municipais sabe que é uma mais-valia os acessos à Vila da Lourinhã. E aí espero dialogar com as entidades para que os acessos à Vila da Lourinhã sejam uma mais-valia, não só à Vila da Lourinhã, como a vários locais das aldeias, para que as pessoas se sintam bem a mobilidade para o desenvolvimento do concelho. Neste momento fico por aqui e depois tenho mais. Já voltamos a debater alguns destes temas. Pedro Silva, ideias gerais do programa eleitoral. Ora bem, o nosso programa, começo por dizer, consideramos a partir de um programa aberto. Ou seja, é um programa que nunca está terminado. O nosso objetivo é ouvir sempre as pessoas, ouvir as coletividades, as associações, o público em geral, o comércio, etc. E a partir daí ir gerindo e ir criando mais-valias para que essas áreas possam evoluir e possam desenvolver-se e com ela trazer desenvolvimento à freguesia, à vila, às localidades. No entanto, posso aqui começar por falar sobre alguns dos temas que mais importância demos. Um deles, por exemplo, é estudar em conjunto com o Executivo as medidas que promovam e incentivam o investimento privado. É muito importante termos investimento privado para que haja criação de emprego. É fundamental na nossa vila, se bem que o desemprego em termos gerais tenha diminuído, mas continua a ser um flagelo no país e localmente também, não é? Depois pensámos que era importante divulgar nos locais, e já que certamente ainda iremos falar sobre a questão dos dinossauros, penso eu, não sei. Sim, mais à frente. Mas nos locais onde foram feitas descobertas, criar um polo de atração do turismo e dos locais, inclusivamente, da população a esses pontos, identificando-os, pondo qualquer referência, um símbolo, uma identificativa desses locais e fazer com que as pessoas circulem dentro da freguesia, dentro do concelho, para visitar esses polos, uma vez que o Parque dos Dinossauros vai ficar um bocadinho distante do centro, não é? Continuar a fazer, de alguma forma, o apoio a todos os eventos locais de interesse económico e turístico e de divulgação local, não é? Além disso, ainda a criação, isto de falar por último, tem os seus contras, não é? Já muitas das coisas que fazem parte dos temas da nossa candidatura já foram aqui mencionadas, no entanto, eu não deixo de os repetir. A criação e reabilitação e manutenção de espaços verdes atrativos, e que gostaríamos que estes espaços verdes e estes parques, no caso da cegonha, por exemplo, já foi mencionado, fossem intergeracionais, ou seja, que conseguíssemos que fossem um polo de atração para os avós, para os pais, para os netos, para as crianças,
e que pudéssemos ver em conjunto as várias gerações reunirem-se nesses espaços. Para isso é preciso criar, e com imaginação acho que isso é possível fazer, não é? A reavaliação do trânsito e do estacionamento e da sinalética na Vila da Lourinhã, acho que era importante fazê-lo. E pensámos que para isso era importante termos a colaboração, naturalmente, da Proteção Civil, mas também alguém que pode ajudar nessa área, as escolas de condução, porque não? São elementos que circulam e que certamente têm bem noção das dificuldades, das melhorias que poderia haver, etc. Não é? Incentivar e revitalizar o comércio local nos centros urbanos, o que passa também pela reabilitação dos centros urbanos, ou seja, as tais ruínas que já aqui foram faladas. É importante que, através dos protocolos que vão surgindo, que se possa fazer qualquer coisa no sentido de, não só na Vila da Lourinhã, mas nas outras localidades também existem, e que podem melhorar em muito a imagem da freguesia, das localidades, não é? Há aqui um outro tema que pensámos que poderia ser interessante, que nos deparámos em conversas que fomos tendo com o comércio, com a população. Há um certo desconhecimento, ou desinteresse até diria mesmo, quanto aos polos de interesse turístico que temos, não é? Deparámos com uma situação de alguém num comércio aqui próximo perguntar que horas é que abria, que fechava o museu, etc. E não souberam dizer. Criar um folheto, uma coisa simples, e incentivar os agentes económicos, seja a restauração, o comércio, etc., a fazer uma divulgação ativa, porque é do interesse deles também, que as pessoas que nos visitam fiquem. E se forem ao museu e ficarem até a hora do almoço a visitar o museu, depois vão almoçar a qualquer lado. Gastam dinheiro aqui, isto é importante, não é? Do que se for só de passagem, compram os ovos ou qualquer coisa no supermercado, seguem viagem e pronto, e perdemos um visitante na Lourinhã. Portanto, o comércio local e a restauração, etc., pode ser um parceiro importante nisto, não é? Como eu comecei por dizer, envolver a sociedade civil, envolver todos os agentes económicos neste programa, ouvir, estar atento ao que é necessário, faz parte integrante nos nossos objetivos. Poderia aqui acrescentar mais algumas coisas, nomeadamente divulgar e registar e haver uma gestão dessas de reclamações, de sugestões, etc. Um sítio próprio onde os munícipes, os fregueses e também os visitantes, as pessoas que por cá passam, nos possam deixar sugestões para a melhoria geral da terra, da vila, etc. Mas depois é preciso também fazer uma triagem e um acompanhamento disso, porque ficarem lá as sugestões e as reclamações e não haver um acompanhamento, perde-se, não é? Perde-se uma mais-valia que dali se pode ser retirada. Muitas cabeças pensam melhor que uma, naturalmente, e todas as ideias poderão ter o seu quê de válido, não é? E se calhar vamos avançar, depois teremos a oportunidade de voltar a tocar em muitos desses temas. Ok. Volto aqui ao candidato António Santos, que é neste momento quem tem menos tempo gasto, ou utilizado neste caso. Candidato António Santos, o Dinoparque da Lourinhã, qual é a posição da sua candidatura face ao Dinoparque? É um desafio, é uma oportunidade? A União de Freguesias de Lourinhã e Atalaia está preparada para receber um investimento privado deste e dar resposta? É assim, o Dinoparque da Lourinhã tem muito que se diga. Lourinhã, capital dos dinossauros, os dinossauros deviam estar na Lourinhã. E viu-se o impacto dos 10 ou 12 dinossauros que puseram aqui, foi fenomenal, a nível do movimento que tivemos em agosto. E deixei aqui os parabéns à Câmara. Foi uma boa iniciativa.
tirando os dinossauros daqui e colocando, desculpa a expressão, num buraco, que aquilo é um buraco, muita gente esqueceu-se que aquilo era uma lixeira, cuja aterro não se sabe como foi feito, se foi feito com as medidas de segurança ambientais necessárias. Acho isso simplesmente uma aberração. Mas isso é a minha opinião. Mas alerto já agora para esse risco de poluição do terreno. Porque eu não sei como é que está feito. Não sei como é que foi feito. Bom, o Dinoparque em si, na Alemanha, a empresa que criou esse parque, se você for à Wikipédia, como eu, vocês vão se aperceber que a frequentação era fraca. Muito fraca. Porquê? Porque é um parque estático. Tem os dinossauros parados, que não se mexem. Você vai lá uma vez, tira as fotografias e nunca mais volta lá. Você pode ver que a frequentação no Wikipédia estão lá em 2011 de 20 mil visitantes. Uma aberração, quanto atualmente estamos a falar de 200 mil visitantes. É possível o primeiro ano, o segundo ano, o terceiro, mas depois já não. A menos que a Câmara, claro, tenha ideias, e espero que sim, e o museu, o GEAL, tenha ideias para ativar isso tudo, porque senão vai ser um fracasso total. Daqui 4, 5 anos, a população toda do país vai vir cá e depois acabou. E temo que a retirada do espólio paleontológico do Museu da Lourinhã, ou seja, ali no centro histórico da vila, para o Pinhal dos Camarnais, possa prejudicar, por exemplo, o comércio tradicional? Preocupa essa ideia? Não, porque o museu em si tem atualmente uns 20, 25 mil visitantes por ano. A maior parte são escolas, são alunos que são enquadrados e não podem sair fora dos professores. O museu atualmente na Lourinhã não é um fator de desenvolvimento no local que está. Atrai alguns. Aquilo que funcionou bem foi pôr os dinossauros na vila. Isso funcionou perfeitamente bem. E é isso que eu defendo. Como justamente disse o Pedro Margarido, o Parque das Cigonhas é o local indicado para isso. Em parte. E o resto pôr na Lourinhã. Isso seria um fator de desenvolvimento enorme. Lógico que os dinossauros não são da Câmara. A única coisa que é da Câmara é o terreno. Os dinossauros são da empresa alemã. Comprar os dinossauros, eu tenho uma melhor ideia. Utilizar os recursos, fazer uma empresa com o conhecimento do Otávio e de todos os seus cientistas que trabalham com ele e criar uma empresa que faz os dinossauros, como eu acho que já tem uma empresa que faz isso, e desenvolver isso aqui com mão de obra nossa. Isso é que é o sonho. Isso é que é o futuro da Lourinhã. Ter um parque feito por nós, com dinossauros nossos. É possível. Muito bem. Candidata Mafalda Lourenço, Dinoparque. A União de Freguesias Lourinhã e Atalaia está preparada para dar resposta, pelo menos aos números que são avançados em estudo, 200 mil visitantes por ano? Em que aspecto? Preparada como? Preparada para receber 200 mil visitantes. Por ano? Sim. São esses os números avançados pelo estudo. Estamos aqui a contemplar já várias áreas. Estamos a falar dos benefícios que pode trazer para o comércio tradicional. Estamos a falar na possibilidade de estadias. Sim, João. O parque, no sítio onde está preparado para receber essas visitas todas. As pessoas vão, têm sítio para estacionar, visitam o parque e depois vão às suas vidas. Nós não temos camas para acolher tanta gente. Eu acho que devemos olhar para o parque. É uma ótima notícia ao final de tantas décadas irmos ter um parque. Obviamente poderá não ser nos moldes ideais ou que toda a gente acharia os mais convenientes, e eu penso que a minha opinião ou a opinião do futuro Presidente da Junta é um bocadinho irrelevante. Acho que não nos devemos focar nos problemas ou no passado, mas olhar para o futuro e para os desafios e focarmos-nos nas soluções. E eu penso que a Junta de Freguesia e o futuro Presidente, que espero que seja eu, tem que ter aqui uma dinâmica e uma capacidade
maior. Porque efetivamente é um desafio muito grande e vamos ter que ter uma engenharia criativa, porque me preocupa efetivamente um bocadinho a desertificação da Vila da Lourinhã. Independentemente dos dados, obviamente eu considero que a existência do museu na Lourinhã, naquele local, é essencial para a vila. Temos que a Junta de Freguesia pode e deve ter um papel fundamental na dinamização do comércio e da economia local, com diversas ações, fazendo algumas parcerias e tentando, em termos do comércio local, ter outros eventos na vila que atraiam as pessoas à vila, e outra das possibilidades é, obviamente, porque não, a reabilitação e a dinamização do mercado imobiliário na própria vila. Portanto, temos que olhar para o território, temos que olhar para o Dinoparque como uma oportunidade, agarrar este desafio de uma forma muito positiva e com muita vontade de trabalhar. Presidente, candidato Pedro Margarido, qual é a sua posição relativamente a este tema? Ora bem, sobre o tema, é uma situação que me preocupa a mim e a todos os comerciantes, e se alguém tem feito algum trabalho com os comerciantes, este executivo que está, tem feito N de reuniões com os comerciantes, e aqui, por vezes, lamento, e está aqui um comerciante que por vezes vai à reunião, lamento às vezes a fraca adesão propriamente dos comerciantes quando se marca uma reunião para desenvolver qualquer atividade dentro da Vila da Lourinhã. Não é aqui uma crítica, mas é uma realidade propriamente em si. Quando se marca uma reunião, a fraca adesão de alguns comerciantes à Vila da Lourinhã. De maneira que, quando se marca uma reunião, aparece 15, 20 comerciantes, e a gente precisava, quando fazemos o convite, fazemos na casa dos 100 convites para a Vila da Lourinhã. Como candidato à União Freguesia Lourinhã Atalaia, preocupa-me, porque é importante que o coração da vila não esvazie. E aí esperamos que a PDL, Câmara Municipal e o Museu, que se entendam para que haja uma mais-valia, que as pessoas venham à Vila da Lourinhã. Compreendo que no estudo está 200 mil pessoas. Nós, e temos que ter em consciência, que a Vila da Lourinhã era ótimo, que passassem todas pela Vila da Lourinhã. Mas se passar 30% a 40% dos 200 mil, 30% a 40% dos 200 mil, é ótimo. Agora, temos que ter em atenção e temos que andar para a frente e temos que dialogar com os parceiros, que haja dormidas também na Vila da Lourinhã ou na periferia da Vila da Lourinhã, porque quer que diga, quer que não, neste momento não temos um hotel que abrange 50 pessoas. Vem um autocarro, não há na Vila da Lourinhã ou no Concelho de Lourinhã para abranger um autocarro ou 2 autocarros que venham para ficar aqui na Vila da Lourinhã. De maneira que temos feito ao longo deste mandato, como nunca tínhamos feito nos mandatos anteriores, dialogar com todos os comerciantes a nível de animações. Criámos a Feira Saloia, criámos o Festival da Abóbora também, para a produção da abóbora e para os agricultores, que era uma mais-valia também, para cativar as pessoas a vir à Vila da Lourinhã. E aí a Junta de Freguesia está disponível e está interessada em que as pessoas que vão ao Parque Dinossauros, que venham também à Vila da Lourinhã. Para isso já mostramos também, nas várias reuniões que temos tido com a Câmara Municipal, a nossa preocupação de arranjar uma forma em conjunto para que as pessoas, ao ir ao parque, venham à Vila da Lourinhã também. Candidato Pedro Silva. O último, já muita coisa está dita, no entanto, posso referir uma coisa que é evidente, não é? O Parque dos Dinossauros, no extremo do concelho, é um facto consumado. Portanto, temos que, com a imaginação, criar sinergias e não retirar o foco de atenção do centro da Lourinhã como capital dos dinossauros, que se criou essa imagem, não é? Portanto, com imaginação, com vontade, e há aqui várias formas, penso eu, que isso poderá ser feito. Uma delas, nomeadamente, já mencionei, que era criar nos pontos onde as descobertas foram feitas, criar uma imagem, criar uma simbologia que apelasse a que as pessoas visitassem
Portanto, não só a freguesia, porque Porto Dinheiro, por exemplo, freguesia de Ribamar, também houve importantes descobertas ali, mas temos Paimogno na freguesia de Lourinhã, enfim, e outros que poderão ser que estão identificados e onde poderá fazer-se um roteiro, digamos, dos dinossauros por todo o concelho, não é? Penso eu. Outra coisa que penso que é muito importante é que se possa manter o espólio paleontológico no museu e na sede da vila, não é? Ao que me parece, parte desse espólio está previsto ser deslocado para o Parque dos Dinossauros, não é? Não me parece bem. O espólio é pertença do museu, é pertença dos lourinhanenses. Acho que não deveria sair de cá. E aí era uma forma de, como por uma situação como, por exemplo, haver um bilhete que fosse transversal à visita ao parque e à vinda ao Museu da Lourinhã, e que mantivesse o interesse no Museu da Lourinhã, não mantendo só a parte etnográfica, que depois acaba por perder um bocado, não é? Aqui a questão que foi levantada também das dormidas e da expectativa de termos 200 mil visitantes por ano no Parque dos Dinossauros, não sei, será uma realidade. Esses estudos às vezes são, enfim, trabalhados conforme as conveniências, não sei até que ponto é que isso será real, mas que uma percentagem grande passasse de facto pelo Conselho e pela freguesia era de facto importante. Temos um problema de facto aqui, que é a falta de camas, a falta de locais onde pernoitar. Tínhamos aqui uma ideia que era criar um sistema integrado, digamos, de gestão de camas, de gestão de locais de pernoitamento, nomeadamente incluindo o alojamento local e a hotelaria, onde cada agente colocaria as suas disponibilidades e, através da junta de freguesia, da junta de turismo, que eventualmente achamos que também deveria ter um horário mais alargado, incluindo os fins de semana, poderia fazer uma gestão. Portanto, as pessoas, quando procuram um local onde ficar, poderiam olhar vagas aqui, ali, enfim, e encaminhar essa procura, não é? Mantendo as pessoas cá, naturalmente, em vez de fugirem para outros concelhos ou para limítrofes. Enfim, de um modo geral, em relação ao Parque dos Dinossauros, ok. Podemos continuar e eu vou lançar a pergunta novamente para o candidato Pedro Silva. Espaço público e obras a concretizar, o que é que está contemplado no seu programa eleitoral? Bem, temos, por exemplo, o apoio às obras a realizar, fruto dos orçamentos participativos que foram aprovados, nomeadamente o Parque de Natalaia. O embelezamento, digo eu, chamei-lhe assim, da imagem da freguesia, não só o centro da vila, como os pontos de atração locais das várias povoações, nomeadamente a reabilitação urbana. É muito importante, quando as pessoas visitam, gostarem daquilo que veem. Ora, se vê uma ruína, se vê um espaço abandonado, se vê ervas, sei lá, ao longo da ciclovia, por exemplo, não é agradável. Portanto, há que ter uma especial atenção a isso, não é? Por exemplo, falando na ciclovia, aumentar o... Sim, também já foi aqui falado, e era uma das questões que estava incluída nos nossos projetos, que era o prolongamento até ao Parque da Cegonha. Já foi falado, estou-me a repetir mais uma vez, estou a repetir, aliás, o que já foi dito, mas, no entanto, acho que é importante fazê-lo. E não sei mais, até inclusivamente às escolas, e promover um bocadinho o uso da bicicleta. Nós estamos aqui, principalmente aqui a parte da vila até a Areia Branca, um local bastante plano, em que o uso das bicicletas pode substituir favoravelmente o uso de veículos automóveis e a poluição, que é uma preocupação ali do amigo António. Portanto, se trouxéssemos os estudantes de bicicleta às escolas, nomeadamente quando o tempo o permite, não é? Nem sempre, a ciclovia poderia ser um eixo interessante de acesso
para essa faixa da população, não é? E não só. Outra das coisas que gostaríamos de combater com medidas, nomeadamente relativamente à saúde, ao bem-estar, tinha a ver com desincentivar o sedentarismo, portanto, criar formas de trazer as pessoas a praticar atividades ao ar livre, tanto idosos como jovens, fazendo parcerias, e mais uma vez aqui falo na participação da sociedade civil, das entidades de saúde, por exemplo, onde poderiam fazer uma pequena palestra, uma abordagem, onde incentivando realmente, ou desincentivando, melhor dito, o sedentarismo e promovendo uma atividade física, uma atividade ao ar livre, em que as pessoas, velhos, novos, de todas as idades, pudessem participar. As caminhadas, já que temos aqui uma ciclovia, um bom local onde caminhar, mas não só. No interior... Para finalizar. Ok, no interior, só para finalizar, temos belíssimos locais para visitar e para fazer passeios pedestres, por exemplo. Seria uma forma de incentivar a vida mais saudável às populações. Candidata Mafalda Lourenço, espaço público e obras a realizar contempladas no seu programa eleitoral? Muitas. Vamos requalificar e valorizar ainda algumas fontes que ainda não foram valorizadas e requalificadas, os espaços verdes e os jardins da freguesia. Precisamos de olhar para os nossos jardins e espaços públicos, e a freguesia neste momento não tem essa delegação de competências da Câmara Municipal, mas há alguns parques que eu gostaria de ter que a Junta tivesse uma intervenção. Relativamente à limpeza das ruas, das bermas, dos caminhos rurais, o nosso mandato vamos tentar melhorar aquilo que tem sido feito e fazer uma coisa muito simples que eu acho que vai ter um efeito muito bom, que é calendarizar com regularidade. Nós não podemos ter as nossas aldeias, ou por exemplo a rua onde moro, 8, 9 meses, 10 meses sem lá aparecer ninguém. E portanto a Junta tem a capacidade para o fazer, e portanto vou calendarizar as rondas dos funcionários da Junta que se ocupam desta limpeza, de forma que as nossas aldeias e as nossas localidades não passem tanto tempo sem limpeza. Relativamente ao Parque da Cegonha, o Parque da Cegonha, a Junta de Freguesia não tem qualquer capacidade para reabilitar o Parque da Cegonha. É um projeto que é da responsabilidade da Câmara Municipal e para o qual, julgo eu, já há candidatura aprovada de €500 mil. Aquilo que eu, enquanto Presidente da Junta, vou fazer, obviamente, é acompanhar e que não seja mais um projeto, porque de tempos a tempos ouvimos anúncios que já está a candidatura aprovada, que já está aqui isto feito, que é para já, passa 4 anos, passa 8 anos, passa 12 anos e, portanto, relativamente ao Parque da Cegonha, a minha única intervenção será, efetivamente, que ser uma voz muito ativa e até contribuir, porque acho que naquele local realmente, como o Pedro Silva do CDS indicou, há realmente a necessidade de fazer ali um espaço intergeracional e um espaço que seja realmente uma mais-valia para a Vila da Lourinhã. Aquilo que eu quero fazer relativamente ao espaço público, um parque de merendas. Fui abordada há 3 semanas por um casal de turistas, era uma família, tinha mais gente dentro do carro, que me perguntou onde é que podiam ir merendar. E eu comecei a pensar e disse, bem, podem ir ao Parque de Merendas na Abelheira, ou então têm ali umas mesas ali ao pé do campo da feira. Para mim, aquele local, aquele terreno que ali está, não é um parque de merendas e, portanto, se for Presidente de Junta, não é naquele parque que eu irei fazer um parque de merendas. Relativamente Já tem uma localização? Há várias localizações, mas eu estou na Junta há 4 anos, na Assembleia de Freguesia, mal tenho acesso às atas e, portanto, preciso também de ter acesso aos terrenos. Decidir a localização, com certeza. E outra coisa, a gestão
que será uma gestão próxima e participativa e, portanto, ouvir também a opinião das pessoas e tentar que na tomada de decisão as pessoas tenham uma palavra a dizer, também penso que será uma mais-valia. Relativamente à sinalética, são realmente muitos anos a tentar normalizar a sinalética da Junta de Freguesia, que ainda não está, e dizer também, o Pedro há bocado falou da sinalética da Vila da Lourinhã. Para mim, mais importante que a sinalética da Vila da Lourinhã é a sinalética nas aldeias da Junta de Freguesia e na Atalaia também, e portanto temos aldeias com sinaléticas completamente diferentes, temos aldeias que têm uma boa sinalética e depois temos aldeias em que não há sinalética nenhuma, e portanto a sinalética será também uma das nossas apostas, e não vou descansar enquanto não conseguir a colocação de uma placa alusiva à Lourinhã na autoestrada A8. É uma coisa muito simples, que todos os municípios fazem. Há placas alusivas em todas as autoestradas para tudo e mais alguma coisa, para centros de interpretação, para tudo, e nós não conseguimos há tantos anos ter uma placa alusiva na A8. Relativamente ao espaço público mobilidade, eu fui a proponente há alguns anos do projeto BREX, que é as bicicletas públicas de utilização gratuita na Junta de Freguesia. Este ano apresentei a mesma proposta para o orçamento participativo da Câmara Municipal, foi, penso que a terceira ou a quarta mais votada, mas não foi a mais votada, mas penso, portanto, de reformular agora novamente um projeto com custos reduzidos, à imagem e com as condições que a Junta de Freguesia tem, e portanto ter, quer na Vila da Lourinhã, quer na Praia da Areia Branca, um conjunto de bicicletas que possam ser usadas pela população de forma gratuita, e portanto é um projeto que eu, sendo Presidente de Câmara, obviamente que vou implementar. Avançamos para o candidato Pedro Margarido, do Partido Socialista. Espaço público, obras a concretizar durante o próximo mandato, caso seja eleito. Ora bem, então, as obras a concretizar, como disse no início, com os 134 mil euros, se não houver acordos com a Câmara, não se consegue fazer nada. Consegue-se fazer a manutenção. E aí, mais uma vez digo, o elo ligação com a Câmara Municipal é muito importante. Num contexto de obras, não se pode prometer muito, porque senão não se concretiza. Tem que se prometer aquilo que se pode cumprir. E isto é o tema da minha candidatura para este mandato, prometer aquilo que se pode cumprir. Num contexto desses, na área geográfica da Freguesia Lourinhã-Atalaia, sabendo eu que para o Parque da Cegonha a Câmara tem uma candidatura de 600 mil euros, para o parque, para o corredor ecológico que vai da adega cooperativa até ao finalizar o início da ciclovia, também tem 300 mil euros, na zona envolvente ao castelo e nas ruas adjacentes tem 400 mil, e tem aqui uma situação muito importante, que é a Rota dos Dinossauros, que uma candidatura também de 400 mil euros para suprir esta situação dos dinossauros saírem para o Dinoparque, para a Abelheira. De maneira que este é uma situação que a Câmara concorreu ao Portugal 2020. Uma das situações que me preocupa também é, quando abre as candidaturas, nenhuma junta de freguesia consegue concorrer. E aí esperamos que na nova descentralização haja abertura para as juntas concorrer, mas com a situação do dinheiro para poder concorrer. Porquê? Uma candidatura dificilmente vem a 100% o financiamento. Ou não vir a 100%, a junta de freguesia tem que ter os 20% ou os 30% para fazer a própria candidatura. E aí esperamos que a Câmara Municipal também tenha isso em atenção, porque se houver a possibilidade de uma junta de freguesia fazer uma candidatura a qualquer obra, que a Câmara Municipal faça o seu retorno dos 20% ou dos 30% à junta de freguesia. No contexto das zonas verdes, a junta de freguesia, liderada por mim, não aceitou as zonas verdes. Porquê? Porque as zonas verdes da freguesia de Lourinhã e Atalaia têm N de zonas verdes. Poderia ter mais, mas tem N zonas verdes. E o acordo que a Câmara queria fazer connosco não dava para pagar aos funcionários, quanto mais ter o equipamento próprio para trabalhar nas zonas verdes. Não é só dizer que a Junta fica com as zonas verdes, mas se não tiver o respectivo valor para pagar os encargos que tem com as pessoas, quer diga, quer que não, Praia da Areia Branca e Lourinhã
fora algumas urbanizações que já foram entregues à Câmara Municipal para a sua manutenção, porque quer que diga, quer que não, o loteador faz o loteamento, está pronto e ao entregar à Câmara Municipal, a partir daí a Câmara Municipal fica responsável pela manutenção das zonas verdes desse loteamento. E aí a Câmara Municipal lançou um valor para nos tentar ver se a gente queria ficar com as zonas verdes e o Executivo da Junta não aceitou porque o valor que a Câmara queria dar não pagava só aos funcionários. Nesse contexto, esperamos um reforço, e é real, um reforço da limpeza. Temos algumas pessoas, mas com a dimensão da freguesia, e aí que fique bem claro, com a dimensão da freguesia, para as rotas serem certas, precisava-se ter sempre 4 homens permanentemente a fazer aquele trabalho. E neste contexto das atividades que temos tido ao longo dos anos e alguns trabalhos que a Junta de Freguesia Lourinhã e Atalaia têm feito em relação à que a Câmara devia ter feito e não fez, e a gente está a fazer, isto é real, inviabiliza algumas situações que nós queremos fazer. Nesse contexto, a Freguesia Lourinhã e Atalaia tem um equipamento melhor que todas as juntas de freguesia. E se me disserem sim, senhora, é maior, mas tem um equipamento que nem todas as câmaras têm algum equipamento que nós temos. E aí temos que dar o seu trabalho, ter pessoal qualificado, que é o que temos a tentar fazer a pouco e pouco. Temos feito acordos com o Instituto de Emprego para algumas pessoas que venham do Instituto de Emprego para vir trabalhar para a Junta de Freguesia e temos a tentar regularizar essas situações. E aí esperamos que neste mandato seguinte uma melhoria na limpeza das ruas, que também tivemos uma situação que não podemos usar químicos para matar as ervas, e quer que diga, quer que não, o tempo tem estado ótimo para a erva crescer. E aí esperamos que em breve resolvemos a situação nesse contexto da limpeza urbana da área geográfica da freguesia da Lourinhã e Atalaia. No contexto da Atalaia, da sinalização, quando houve a agregação, a freguesia da Atalaia tinha um modelo diferente do modelo da freguesia da Lourinhã. E aí a Associação de Freguesias tem lutado para que todas as freguesias tivessem iguais chapas de sinalização, isso tudo. Nesse contexto, queremos também apostar, e continuar a apostar, que já é o 2º ano consecutivo, para a Rota das Igrejas, com o Centro de Estudos Históricos da Lourinhã. É uma mais-valia que temos também na Vila da Lourinhã, a visita a todas as igrejas da Vila da Lourinhã. E poderemos avançar também, se assim o entender, para a área geográfica da Vila e da União de Freguesias Lourinhã e Atalaia. De maneira que é um vasto trabalho que temos tido e que vamos continuar a ter. O programa vai ser em breve e que as pessoas julguem e que vejam quem pode trabalhar melhor na proximidade, na dedicação e na sua vontade de resolver os problemas. O tempo voa e estamos na reta final do nosso debate. Para fechar esta ronda, candidato António Santos, obras a concretizar no seu programa eleitoral para este mandato, caso seja eleito Presidente. É assim, a gestão diária de uma junta não pode ser um tema de debate, porque faz parte das funções do Presidente. Nós precisamos de ideias inovadoras. Como eu já disse, não tem espaço de tempo aqui para definir-as todas. As principais. Não, mas eu vou dizer que a minha preocupação compete ao Presidente da Junta lutar para resolver os problemas imediatos, agora e já. Nós temos problemas que já vêm se arrastando há anos e anos e anos. Vou dar alguns exemplos que eu vejo. Lógico que eu não estou no Nadrup, não estou na Zambujeira, não estou no Seixal, onde esses problemas também com certeza existem. No lugar da Areia Branca, na Atalaia. Agora, aqueles que eu vejo e que eu sinto na pele, porque eu vivo na Lourinhã há mais de 25 anos e sou da Moita dos Ferreiros, é o seguinte: temos o cruzamento da Atalaia entre a Rua da Guiné e a Rua de Angola. Nunca foi resolvido. Tem caminhões do TIR que passam por lá. Temos a estrada de Valdabrantes, em frente à Grilós, onde constantemente tem acidentes por o excesso de velocidade. Temos a falta de uma rotunda na Areia Branca, na Praia da Areia Branca, para permitir, no verão, um escoamento melhor. E diria melhor, tentar pôr outro acesso à Areia Branca, que nunca fala-se, mas nunca foi feito. Temos também a estrada da Zambujeira,
que nunca foi acabada. Foi feita e depois ficou a meio. Nunca teve asfalto novo, nunca foi delineada com linhas brancas, por exemplo. Mas esses 4 pontos que eu estou aqui definindo são gerais a toda a freguesia. Compreende? São pequenos problemas que nunca são problemas que nunca foram resolvidos ao longo desses anos todos. Nunca. Porque fala do futuro. Eu quero primeiro resolver os problemas e principalmente ter uma vila bonita. E não é o caso, eu volto a dizer, a Rua Adriano Franco e a Rua do Clube, como outras ruas qualquer nas aldeias, são horrorosas. Nós temos que melhorar esse aspecto para atrair os fregueses. Os turistas, desculpe. Os turistas não podem só ser Rua Grande e o centro da Lourinhã. Tem que espalhar. Essa é a minha opinião. Agora, as ideias vão surgindo. Nós, como verdes, e fazendo parte da CDU, o ambiente, claro, vai ser uma prioridade. E teremos sempre o maior respeito por ele. Essa é a minha convicção. Está dada a sua opinião quanto a este tema. Entramos agora na última ronda, porque já ultrapassámos o nosso tempo previsto de 1 hora, e a próxima intervenção, e que eu peço que respondam com alguma brevidade, são as vossas expectativas para os resultados da noite eleitoral de 1 de outubro, e começamos com o candidato Pedro Silva, da coligação Nosso Partido é Lourinhã. Antes disso, só aqui um breve... Muito rapidamente. Claro que para executar um projeto e todas estas ideias que temos, não é? É preciso, de facto, como o Pedro Margarida dizia, uma boa articulação entre os executivos da Câmara e o da Junta e as verbas necessárias. É evidente que um dos nossos objetivos é não endividar a Junta, não criar expectativas aos fregueses e à população em geral com obras, enfim, que estejam fora do orçamento, não é? Por outro lado, também achamos que não deveremos criar excedentes a não ser que haja um objetivo para eles. Portanto, o dinheiro que a Junta consegue juntar, consegue realizar através de receitas, não é? Deve ser aplicado. Quanto às expectativas, gostaria de começar por dizer que não gosto da palavra oposição. Oposição, para mim, significa ser do contra, ou estar do contra. Quando o A diz que sim, se eu sou oposição, tenho que dizer que não. Portanto, não me vejo como oposição, vejo-me como ganhador. Esta é uma particularidade. Portanto, acho que a oposição, neste caso agora em termos latos, não é? Deve ser participativa, qualquer que seja a posição a posição que venha a ocupar na Junta é para ser usada, digamos, de uma forma participativa, e conto com os meus colegas aqui presentes que pensem da mesma forma, porque o objetivo é melhorar a nossa freguesia, a nossa vila, não é? Temos uma equipa diversificada e isto também queria realçar aqui, que quando criámos este grupo de candidatura, procurámos em diversas áreas e competências reunir pessoas que pudessem ajudar-nos em todas as áreas, na economia, na saúde, na área de direito, etc. E assumimos um compromisso entre todos. Pois a Junta de Freguesia e a equipa que se candidata à Junta de Freguesia pode não ter, sei lá, um professor, mas na Câmara existe, ou um economista, na Assembleia existe um economista que se comprometeu desde o início a participar com a respectiva equipa da Junta, se houver necessidade. Mas deixe-me só fazer uma pergunta para compreendermos bem. No dia 1 de outubro, à noite, durante a noite eleitoral, acha que vai ser o Presidente da União de Freguesias de Lourinhã? Acha que vai ganhar? Acho. Era isso que nós queríamos saber, e vamos ter de avançar agora porque já não temos mesmo tempo nenhum. Pronto, gostaria de acrescentar mais algumas coisas, mas fica para a próxima. Candidato António Santos, quais é que são as expectativas para a noite eleitoral dia 1 de outubro? É assim, como viram no meu discurso, eu sou novato, tenho dificuldades em me exprimir, é a primeira vez que eu participo num debate.
tenho dificuldades em transmitir as minhas ideias. Eu volto a dizer, para resumir, que a função de um presidente de junta é resolver agora e já os problemas da população. E o que me tem mais em conta é o médico de família e o desemprego. Agora, para concluir, se 25 anos de Pedro Margarido, a situação poderia estar melhor hoje? Poderia. Mas nunca vamos saber se continuar a votar nele. Eu compreendo que o medo das pessoas em mudarem faz que a tendência é votar para o Pedro. É normal. Mas se continuar a votar no Pedro, já está quase há 25 anos ao poder, ele continuar no Executivo, nunca vamos saber se a Lourinhã poderá evoluir ou não. Agora, as minhas expectativas de ganhar as eleições, não sou eu que posso responder. Como eu já lhe disse, sou novo na política e deixo isso aos eleitores. Avançamos, candidata Mafalda Lourenço, expectativas. Vai ser a próxima presidente da União de Freguesias de Lourinhã e Atalaia? Olha, em primeiro lugar, queria aproveitar esta oportunidade para agradecer a todas as pessoas que há 4 anos votaram em nós e na equipa que ainda hoje está na Assembleia de Freguesia. Dizer que cumprimos o nosso mandato, que trabalhámos sempre em conjunto com o Pedro Margarido e com o executivo dele, sempre que nos deixaram. Apresentámos propostas, soluções e fizemos uma oposição positiva e construtiva. Também queria aproveitar esta oportunidade para agradecer e reconhecer ao Pedro Margarido todo o trabalho e dedicação que ele, enquanto Presidente de Junta, tem tido nos últimos anos e, efetivamente, no desenvolvimento, que a par do desenvolvimento normal, que seria expectável, que a nossa Junta de Freguesia tem. Portanto, enquanto lourinhanense, enquanto residente, e ainda hoje ele é o meu Presidente de Junta, como eu vou ser também o Presidente de Junta de todas as pessoas, mesmo daquelas que não pensem ou que não tenham cores políticas ou outra coisa qualquer, e vou respeitar o legado do Pedro Margarido, que está na Junta de Freguesia, no Executivo da Junta de Freguesia, há 16 anos. Dito isto, eu não me apresento sozinha, eu tenho uma equipa comigo, nós temos os projetos, as soluções, a genica, o ânimo e a dedicação. Não, neste momento, não consigo ter a proximidade que o Pedro Margarido tem às pessoas, porque é impossível, ele está há 16 anos na Junta, e portanto, relativamente a isto, eu só tenho a dizer que o meu número de telefone é o 91-991-0005, e que não é no dia 2, porque ainda não tomei posse, mas quando tomar posse vou ter a mesma proximidade, a mesma dedicação e a mesma disponibilidade que o Pedro Margarido teve nestes últimos 16 anos. É preciso, e este debate é um exemplo disso, fala-se muito, há muitas palavras, mas há poucas ações, e portanto eu vou ser uma presidente com cabeça, com muito coração, e acho que está na altura de inovar, modernizar, aqui como o candidato dos Verdes disse, é tempo de inovar, é tempo de modernizar, e acho que a mudança em 2017 na União de Freguesias da Lourinhã e Atalaia vai ser muito regeneradora, positiva e necessária, e respondendo à sua pergunta, sim, estou absolutamente convicta que vou ser a próxima Presidente da União de Freguesias da Lourinhã e Atalaia. Muito bem, para finalizar, candidato Pedro Margarido do Partido Socialista, expectativas para a noite eleitoral de 1 de outubro? As expectativas é o que tem sido nestes últimos 3 mandatos. Esperamos a minha equipa ganhar. Não sou eu sozinho, é a minha equipa. Quando se ganha é uma equipa e quando se perde é uma equipa que perde também. De maneira que esta equipa está receptível e está esperançada que no dia 2 os colegas que estão aqui vão fazer também parte da Assembleia de Freguesia da Lourinhã e Atalaia, para que também o Conselho e a Freguesia seja também enriquecedor de algumas propostas que são credíveis. Agora, posso-vos garantir aqui, publicamente, financeiramente a Junta de Freguesia Lourinhã e Atalaia está ótima, não deve nada a ninguém. Qualquer candidato que ganhe as eleições tem dinheiro para poder trabalhar
no dia seguinte ou no dia a seguinte a tomar posse. Tenho um profundo conhecimento da freguesia, se calhar como nenhum candidato que está aqui, e a Mafalda disse bem, nessa situação. Conheço as pessoas, posso dizer, e que ali o candidato António disse muito bem, uma gestão de uma junta de freguesia, se calhar, quando se faz muita, escreve-se muito, 50% se calhar do dia-a-dia de uma junta de freguesia não está escrito. Do dia-a-dia que as pessoas, o problema do dia-a-dia não está escrito. Portanto, de maneira que, no meu pensamento e no pensamento da minha equipa, esperamos que no dia 1, às 22h30, 23 horas, que seja eu o novo e o seguinte, novo 2017, 2000 Eu sou mais nova. E de maneira que esperamos que as pessoas acreditem em mim como têm acreditado até agora, e que votem na minha lista, que é uma lista credível, é uma lista que tem pessoas de todos os lugares da freguesia, é uma lista extensa, e é uma lista para ganhar no dia 1 de outubro. Terminamos assim o terceiro debate promovido pela RCL no âmbito das eleições autárquicas de 2017, que acontece já no dia 1 de outubro. O primeiro frente a frente entre candidatos a juntas de freguesia, hoje dedicado à União de Freguesias de Lourinhã e Atalaia. Amanhã estamos de volta a partir das 21h30 para ouvir os candidatos à presidência da União de Freguesias de Miragaia e Marteleira. Aos nossos convidados desta noite desejamos uma boa campanha eleitoral que se inicia já no próximo dia 19. Quanto a si, que nos acompanhou esta noite, votos de uma boa semana da equipa RCL, boa noite e até amanhã. Há coisas que não pode perder. Esta é uma delas. Autárquicas 2017. Conheça com a RCL as ideias, os projetos, as promessas para mais 4 anos de poder local. Autárquicas 2017. A Lourinhã em debate na RCL. De 9 a 18 de setembro, sempre às 21h30. Contamos consigo. Autárquicas 2017.